Olá, meu nome é Giovano Eblin Brondani, sou professor da Universidade Federal de Lavras. Eu vou apresentar os principais resultados de um projeto financiado pela FAPEMIG, com o título Clonagem de espécies de bambus, visando aplicação em biofábricas. Importante comentar a respeito da ocorrência das espécies de bambus, nas quais elas apresentam uma ampla ocorrência em termos globais, principalmente na Ásia, África e América do Sul, onde é possível encontrar bambus lenhosos neotropicais, bambus lenhosos temperados, bambus lenhosos paleotropicais e bambus herbáceos. Então ela tem uma ampla diversidade de ocorrência. E no caso, em relação à importância da utilização dessas espécies, existem várias aplicações, as quais nós podemos citar a utilização para alimentação, artesanato, fabricação de ferramentas, móveis, recuperação ambiental, controle de erosão, proteção do solo. Muito importante, biocombustível também pode ser utilizado para isso, construção, confecção de roupas, energia, celulose para a fabricação de papel. Então são plantas aí com uma diversidade enorme também, em relação às aplicações. Então essas plantas elas merecem bastante atenção em relação às nossas atividades. Considerando as questões de ofertas de mudas, a produção de mudas de bambus no mercado, há alguns problemas, principalmente em relação à macropropagação, onde os métodos tradicionais eles são considerados onerosos e demorados para a produção de mudas. E muitas vezes é difícil obter sementes. Então, dos métodos de macropropagação, a gente pode falar aí dos desmembramento, nos rizomas. A gente pode também trabalhar com alporquia, onde é feita diretamente no colmo, onde faz o isolamento junto ao meristema, para então posterior enraizamento adventício. E também pode ser feito o recobrimento das regiões meristemáticas do colmo com terra, para o enraizamento posterior. Então pode ser feito isso, porém os métodos eles são mais demorados para obter as mudas. E as sementes, no caso, elas são raras de serem obtidas, porque geralmente as espécies de bambus passam da fase vegetativa para a madura em idades cronológicas muito grandes. No caso aí de 50 anos, tem espécies que demoram mais de 100 anos. Então elas ficam muito tempo na fase vegetativa. Então é um problema a produção de mudas oriundas de semente. E isso acarreta então problemas de abastecimento de mudas no mercado. E há também dificuldade de obter mudas clonais com padrão de qualidade desejável, ou seja, quando a gente trabalha com domesticação, não se tem tantos materiais de bambus domesticados para a escala comercial. Então, esses são alguns problemas relacionados à produção de mudas. E, com base nesses problemas, nós podemos destacar o cultivo in vitro como uma via para a melhoria na produção de mudas. Então, no caso aqui, nós vamos concentrar na técnica de micropropagação, onde nós podemos obter mudas independente da estação do ano e oferta e até obtenção de sementes. A clonagem de plantas selecionadas é possível de ser feita em uma escala comercial e também pode ser utilizada inclusive para conservação genética e outros interesses relacionados ao melhoramento. E um equipamento muito interessante diz respeito ao bioreator de dimensão temporária, onde esses propágulos, os tecidos, podem ser utilizados em
um meio específico para se ter plantas em curto espaço de tempo, em uma grande quantidade, em uma área reduzida. Tá? E as plantas obtidas por meio do cultivo in vitro, elas são isentas de pragas e fitopatógenos. Então, no caso, as questões fitossanitárias são adequadas quando nós trabalhamos com mudas produzidas pelo cultivo in vitro. Bom, em relação às espécies estudadas nesse projeto, foram duas: Bambusa vulgaris e Dendrocalamus asper. O Bambusa vulgaris, nativo do sul da Ásia, ocorre em altitudes de até 1.500 metros e apresenta uma variação de altura de 15 a 25 metros. E o diâmetro do colmo ele varia de 6 a 15 centímetros. Então, estão vendo que é uma planta de porte elevado. Já o Dendrocalamus asper, ele também é nativo da Ásia, só que concentra no sudeste. Tá? Ocorre em altitude de até 1.000 metros e uma altura pode atingir de 20 a 30 metros, maior então que o Bambusa vulgaris. E o colmo, o diâmetro de colmo, ele varia de 8 a 20 centímetros. É considerado aí da classe aí dos bambus gigantes, os maiores do mundo. Né? E no caso, só para questões de curiosidade, o florescimento ocorre de 60 a 100 anos. O florescimento ele pode passar então 60 anos na fase vegetativa. Então a semente é difícil de ser obtida. Tá? Isso em condições naturais. Objetivos do projeto geral: avaliar a produção de mudas clonais de Bambusa vulgaris e Dendrocalamus asper cultivados em sistema de bioreator do tipo BIT, no caso bioreator de imersão temporária, meio de cultura líquido, similar ao bioreator de imersão permanente, o BIPER, e semissólido, que no caso foi adotada a técnica de micropropagação convencional. Os específicos: estabelecer in vitro segmentos nodais de Bambusa vulgaris coletados de plantas cultivadas no campo e em vasos. Esses vasos foram mantidos tanto em casa de vegetação quanto em casa de sombra. Essa casa de sombra teve um sistema de microaspersão automatizado. Né? Segundo, estabelecer in vitro segmentos nodais de Dendrocalamus asper coletados de plantas cultivadas em mini jardim. Esse mini jardim foi mantido dentro de uma casa de vegetação. 3. Multiplicar e alongar in vitro explantes de Bambusa vulgaris Dendrocalamus asper em bioreator de imersão temporária, meio de cultura líquido e semissólido. E o quarto, enraizar e aclimatizar plantas clonais de Bambusa vulgaris e Dendrocalamus asper. Material e métodos. Como que nós, então, executamos essas atividades? Para o estabelecimento in vitro, nós estudamos em 4 ambientes. Tá? Para a Bambusa vulgaris, nós estudamos o acondicionamento das matrizes em 3 ambientes. No caso aqui, A1 se refere à planta matriz de Bambusa vulgaris cultivada no campo. A2, a matriz de Bambusa vulgaris conduzida em vaso suspenso e mantido dentro de uma casa de vegetação. E o ambiente A3, a matriz de Bambusa vulgaris conduzida em vaso em casa de sombra, contendo o sistema de microaspersão. Já o Dendrocalamus asper, as matrizes elas foram cultivadas em um mini jardim. Esse mini jardim foi mantido dentro de uma casa de vegetação. O que foi avaliado? Então, para a Bambusa vulgaris, nós avaliamos origens dos tecidos, onde nós acondicionamos as plantas matrizes, os locais. Tá? E já para Dendrocalamus asper, nós estudamos a exposição a hipoclorito de sódio por um tempo aí que variou de 5 a 20 minutos, no caso os tecidos já padronizados para a asepsia. Tá? Na introdução in vitro, então, quais foram os procedimentos adotados? Nosso explante padrão D, segmento nodal de 1,5 cm de comprimento. Todos foram submetidos a uma lavagem inicial com água deionizada e esterilizada. O hipoclorito de sódio ele teve uma variação na concentração de cloroativo de 1 a 1,25%. Ao final de todo o procedimento referente ao tempo de exposição do hipoclorito de sódio,
Foi feita uma tríplice lavagem com água esterilizada, deionizada. E o tubo de ensaio que nós utilizamos foi dimensão, de 2,5 por 15 centímetros. Condições de cultura. Então, meio de cultura semissólido MS tradicional de Murashige Skug, contendo então 10 ml condicionado então no tubo de ensaio. A temperatura da sala de crescimento foi de 24 graus Celsius, com mais ou menos 1 de variação. Intensidade luminosa de 40 micromol metro quadrado por segundo, fotoperíodo de 16 horas e ausência de regulador de crescimento. As características avaliadas aos 30 dias: estabelecimento, contaminação fúngica, contaminação bacteriana e algumas características morfológicas. Então foram essa programação para estudar o estabelecimento. E também é importante comentar a respeito do preparo, a padronização dos explantes, devido a apresentar muita contaminação in vitro. Então nós podemos observar essa brotação coletada contendo a bainha foliar. Ela foi totalmente removida, então podemos observar na figura B. Só que com a remoção ocorre a exposição de alguns tecidos na sua base, que são caracterizados pela presença de poros, muitos poros. Então é importante fazer a raspagem desses tecidos, pode ser com alguma lâmina, tá? Buscando padronizar essa brotação dessa forma aqui. Então removendo esses tecidos onde apresentam muita porosidade. Tá? Posteriormente é feito então o seccionamento, padronizando o tamanho de 1,5 centímetros, e aí posteriormente é feito as demais etapas de asepsia para inoculação in vitro. Então é importante comentar esse detalhe da raspagem desses tecidos porosos na porção inferior da bainha foliar. Bom, em relação à multiplicação e alongamento in vitro, essas fases ocorreram simultaneamente, então nós estudamos só ao mesmo tempo. Os meios de cultura foram estudados: o semissólido, o líquido e o cultivo em bioreator, de imersão temporária. No caso, os fatores considerados: sistemas de cultivo, reguladores de crescimento, no caso aqui utilizando uma citocinina, especificamente a benzelamina-purina, e uma auxina, ácido naftaleno acético. Consideração de sacarose, tanto a presença quanto a ausência. A presença, nós utilizamos 30 gramas por litro de sacarose. Essa foi a nossa fonte de carboidrato. Condições de cultura foram as mesmas do experimento da fase de estabelecimento in vitro. E as características avaliadas aos 60 dias foram sobrevivência, oxidação de tecidos e algumas características morfológicas. Aqui nós podemos observar a programação do bioreator de imersão temporária. Então, no caso, ele foi programado para ocorrer a imersão dos explantes durante 1 minuto, e esse ciclo ele se repete a cada 4 horas. Então, como que ocorre o funcionamento do bioreator? No caso aqui existe o recipiente de armazenamento da solução nutritiva, e aqui o recipiente onde vai receber os explantes. Então, quando inicia o tempo de imersão, a solução nutritiva então é bombeada para o recipiente onde se encontram os explantes. Ao mesmo tempo que ocorre a imersão, também ocorre a oxigenação da solução nutritiva. Passado 1 minuto, essa solução novamente é bombeada para o recipiente de armazenamento da solução nutritiva. Então todo esse sistema aqui ele é automatizado. Bom, em relação ao enraizamento e à aclimatização, nós utilizamos explantes de aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Eles foram oriundos das fases de multiplicação e alongamento. Os frascos eles foram maiores do que os tubos de ensaio, e nesse frasco foi vertido então 50 ml do meio de cultura MS.
houve a suplementação de 2, 4 ou 6 mg por litro de ácido indolbutírico, sendo que todos os tratamentos do ácido indolbutírico foram suplementados com 1 mg por litro de ácido naftaleno acético e 0,5 mg por litro de BAP, no caso a benzelaminoporina. Tá? E também nós estudamos duas concentrações de carvão ativado, no caso ausência e presença. Tá? No caso da presença, foi adicionado 100 mg por litro de carvão ativado ao meio de cultura. Bom, as condições de cultura foram as mesmas dos experimentos anteriores. Tá? As características avaliadas aos 30 dias: sobrevivência, enraizamento, algumas características morfológicas, análise histológica no caso do enraizamento e a fidelidade genética visando comprovar a clonagem. A aclimatização ela foi feita em mini estufim utilizando a metodologia descrita em Ribeiro 2020. Essa referência ela foi citada ao final dessa apresentação. Resultados em relação ao estabelecimento in vitro. Então nós podemos observar aqui o gráfico da porcentagem de estabelecimento in vitro para Bambusa vulgaris e o gráfico para o estabelecimento in vitro para Dendrocalamus asper. Então, para Bambusa vulgaris, nós verificamos que a origem do acondicionamento, no caso dos tecidos, das plantas, em uma casa de vegetação protegida, apresentou os melhores resultados. Tá? Provavelmente está relacionado com a idade ontogenética e idade fisiológica, melhor controle das condições. Isso favoreceu bastante o estabelecimento in vitro. Já para Dendrocalamus asper, nós podemos verificar que o tempo de exposição ao hipoclorito ele foi melhor entre 10 e 15 minutos. Tá? No caso, nós estabelecemos aí os nossos padrões posteriores de asepsia de 10 minutos. Tá? E é muito interessante comentar que foi necessário 20 meses para desenvolver o protocolo. Por que esse tempo? Porque houve muita contaminação fúngica. Tá? E muitos explantes, muitos experimentos, eles foram perdidos por essa contaminação. Né? Então, no caso, a contaminação fúngica ela foi um grande problema, um desafio para desenvolver o protocolo. Posteriormente, nós conseguimos entender melhor os problemas de contaminação fúngica, como que eles ocorrem e a origem, e nós conseguimos então melhorar o procedimento de estabelecimento in vitro. Tá, o que nós aprendemos? Principais resultados. Então, no caso, a origem A2, ou seja, a matriz conduzida em vaso suspenso em casa de vegetação, é a melhor. Apresentou os melhores resultados. O tempo de exposição ao hipoclorito de sódio é de 10 minutos, considerando que a concentração de cloroativo ela varia de 1 a 1,25%. E outro detalhe importante, não foi o foco do nosso estudo, mas importante destacar que as estações com menor precipitação e maior temperatura foram as melhores, ou seja, elas favoreceram maiores valores em relação ao estabelecimento in vitro. Então é importante comentar que a sazonalidade também influenciou as respostas relacionadas ao estabelecimento in vitro. Multiplicação e alongamento in vitro. Nós podemos observar aqui os gráficos de sobrevivência e número de brotos por explante de Bambusa vulgaris em relação aos tratamentos utilizados. E aqui os gráficos da espécie Dendrocalamus asper, considerando aqui número de brotos por explante e comprimento de brotos por explante. Bom, para Bambusa vulgaris, pode-se destacar que há uma grande dependência do carboidrato, no caso a sacarose. Removendo a sacarose, ela tem uma perda enorme em relação à sobrevivência, ela é afetada. A questão da sobrevivência em relação ao sistema de cultivo não teve diferença significativa, porém há um melhor valor aqui relacionado ao semissólido e bioreator. Quanto ao número de brotos por explante, o meio semissólido foi o melhor,
né? E o comprimento de brotos, o líquido. Porém, o líquido ocorreu um efeito muito peculiar. Apesar de ser detectado maior comprimento de broto, houve uma elevada senescência. Então, ela cresce rápido e morre. Ok? Então, o líquido a gente acabou não utilizando mais. Para Dendrocalamus asper, número de brotos por explante foi mais representativo aqui no caso, na concentração de 3 mg por litro de BAP. E também nós podemos observar que o comprimento de broto por explante apresentou resultado similar. Tá? Em relação aos subcultivos, né, o crescimento e desenvolvimento ele é muito rápido. Bom, nesse caso, para estudar a multiplicação e alongamento, foram necessários 12 meses para desenvolver o protocolo. Né? E há uma elevada senescência dos tecidos, principalmente quando se trabalha com meio líquido. Principais resultados: elevada dependência de sacarose, então o carboidrato ele é muito importante. A multiplicação e alongamento ocorrem simultaneamente, fator interessante essa resposta, né? Quando a gente considera o cultivo dessas duas espécies de bambus. O bioreator de imersão temporária e semissólido apresentaram resultados similares. O meio líquido, há elevada senescência dos tecidos, então acaba morrendo rapidamente. E a concentração de 3 mg por litro de benzelamina é a mais favorável. Para o enraizamento e a aclimatização. Então, no caso, nós podemos observar que as figuras referentes ao Bambusa vulgaris, aqui o detalhe do cultivo do explante em um meio de cultura contendo carvão ativado, né, para a fase de enraizamento. E aqui também outros detalhes interessantes quanto à formação da raiz, né, o aspecto da formação da raiz. Contendo carvão ativado, as raízes foram mais finas e numerosas do que na ausência de carvão ativado. Tá? E aqui nós podemos também observar que a utilização de um mini estufim acondicionado na sala de crescimento foi favorável para o enraizamento e a aclimatização das mudinhas de Bambusa vulgaris. E aqui houve em torno de 50% de enraizamento para Bambusa vulgaris. Lembrando que essa espécie, esse material, ele não é domesticado, então pode ser considerado uma porcentagem adequada para esses primeiros testes. Para Dendrocalamus asper, é importante salientar que a concentração de AIB de 4 mg por litro foi a mais adequada, né? E houve o enraizamento também na presença de carvão. Então, o que nós aprendemos com esse experimento? O enraizamento in vitro ocorre até os 30 dias para ambas as espécies. O carvão ativado ele favorece o enraizamento in vitro. O enraizamento variou de 50% a 60% para ambas as espécies. A concentração de 4 mg por litro de ácido indol butírico favorece o enraizamento. E o mini estufim pode ser utilizado para enraizar e aclimatizar as bombas. Quanto à análise histológica da formação da raiz adventícia, foi importante detectar que ela ocorreu normalmente, sem a presença de tecidos calogênicos. E outro ponto importante é que a formação das raízes adventícias ela deu-se na região do nó, então o tecido meristemático. Bom, em relação à formação do microjardim clonal, foi possível de ser estabelecido, tanto para Bambusa vulgaris quanto para Dendrocalamus asper. Nós temos aqui os detalhes para Bambusa vulgaris, momento do plantio e após 45 dias, crescimento, desenvolvimento muito rápido. E aqui aos 90 dias para Dendrocalamus asper.
também um crescimento, mostrando um crescimento muito rápido no sistema de mini jardim. Tá? Então, pelas análises moleculares, não houve polimorfismo, isso denota que provavelmente houve sucesso na questão da clonagem. Também nós testamos outros primers por meio de marcadores ISSR. Foram 18 testados universais e em nenhum deles houve a detecção de polimorfismo. Então há uma grande probabilidade que a clonagem foi bem sucedida. Conclusões. Foi possível desenvolver um protocolo eficiente para o resgate e estabelecimento in vitro de Bambusa vulgaris e Dendrocalamus asper a partir de propágulos coletados respectivamente de matrizes cultivadas em vasos e mini-jardim. Foi possível desenvolver protocolo para multiplicar, alongar, enraizar e aclimatizar explantes de Bambusa vulgaris e Dendrocalamus asper oriundos de sistema de bioreator de dimensão temporária, no qual apresentou resultados similares ao semissólido, que é a micropropagação convencional. As informações geradas poderão refletir em aplicações para biofábricas visando a obtenção de mudas clonais em larga escala, que é importante para o fornecimento de mudas no mercado. Além disso, gerar conhecimento básico, que é muito importante para o nosso entendimento de como as plantas se comportam, principalmente relacionado, no nosso caso, à idade cronológica, à idade fisiológica e à idade ontogenética. A divulgação dos resultados dos experimentos ela foi feita por participação em congressos, em artigos, publicação de capítulos em livros especializados em bambus. Também gostaria de agradecer aqui os participantes do nosso grupo de pesquisa. Ele faz parte do diretório do Grupo de Pesquisas do Brasil, CNPq, certificado pela nossa instituição. Ele se chama Multiplicação de Espécies Florestais. Pode ser acessado por meio desse endereço. E também há vários professores, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e pós-doutores participando do nosso grupo de pesquisa. Então, nosso foco aqui de interesse é estudar os meios de multiplicação de espécies florestais, tanto exóticas quanto nativas. Agradecimentos ao apoio financeiro da FAPEMIG, ao CNPq e CAPES, que foram muito importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. E nós também estamos conduzindo novas pesquisas e há novas perspectivas de estudos mais aprimorados para a produção de mudas clonais de bambus. Essas foram as referências bibliográficas citadas ao longo do texto. Podem ser acessadas facilmente por meio dos links. E aqui eu deixo meu contato para dúvidas, questionamentos a respeito das técnicas utilizadas para a produção de mudas de bambus, principalmente em relação ao cultivo in vitro.